Fala pessoal, Rui Saldanha falando aqui e eu vou assistir mais um vídeo aqui de 1 versus 20, né? No caso é o Guto Zacarias, que no caso não vai ser 20, vai ser só 1, vai ser somente a Michelle, que é uma debatedora aí que defende a pauta LGBTQIA+, desculpa, eu não sei a sigla, tá completa. Eu vou botar só LGBT aqui nesse vídeo, tá? Porque é o que eu sei. Fechou? Me disseram que ela é muito boa e eu acho que é mesmo porque eu vi um trecho dela conversando com o Arthur e ela argumenta muito bem, ela fala muito bem, ela defende os pontos dela com bastante maestria e tal. E vamos ver como é que foi essa conversa com o Guto aqui, né? Vou ver especificamente essa parte, né? E pode ser que eu veja o debate inteiro completo com os outros debatedores. Enfim, deixa eu me posicionar minha carango aqui no canto da tela pra gente ver também a imagem do debate e eu vou dar o play aqui. Então, começou. Então, gente, de todos os Zonas de Fogo, recorde de bandeiras verdes, 54 bandeiras Michelle. Observação, eu não vi ainda, tá? Tudo que eu tô vendo aqui é pela primeira vez. Pra Michelle? Tem que ser obrigatoriamente de LGBT? Eu não sei, a gente pode chegar num acordo. Foi isso que eu falei. É a observação, para quem não conhece a Michelle, né, ela é uma mulher trans, né, que defende essa causa aí LGBT. Vamos lá. Vamos. Eu ia adorar se tu tentasse manter na mulher trans no esporte, que tu fugiu de mim, né? Debati você com mulher trans no esporte com você. Se essa introdução for muito longa, eu vou cortar na edição. O último tema que a gente Vamos chegou lá. nesse consenso é que o movimento LGBT atual ele luta por privilégios e não por direitos. Você concorda? Discorda? Não. Qual é o exemplo de privilégio que o movimento LGBT Por tenta exemplo, buscar? uma luta que o movimento LGBT tem lutado aqui no estado de São Paulo, pra gente ser um tema que eu sou mais familiarizado, foi a cota trans. E aí, recentemente, a Unicamp... 100% contra, não faz o menor sentido cota trans. Acho que o transexual é um ser humano como outro qualquer, tem capacidade como qualquer outra pessoa, tem qualidade, tem defeitos, tem a capacidade de ingressar na faculdade, de se formar, de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa como qualquer outra pessoa. Então, eu não defendo nenhum tipo de cota, inclusive a cota trans. Continuemos. Ela criou a cota trans lá na Unicamp. Eu julgo que isso é um privilégio e isso não é um direito. Eu acho que os trans não têm que ter o direito a ter uma cota. Qual o percentual de... Sou 100% Guto Zacarias aqui, porque realmente, né, não faz o menor sentido isso. Não tem porque só os trans tem que ter o direito de ter cota, enquanto as outras pessoas não têm. Isso aí cria claramente uma desigualdade. Qual percentual de participantes tem direito à cota trans? Na Unicamp? Quantas vagas são? Não começou. Não, Eles mas quantas fizeram uma vagas aprovação. seriam na proposta? Não começou ainda. Eles ainda não definiram. Mas tudo bem. Eles definiram que os próximos vestibulares da Unicamp, mas eles quantos teriam... porcento? Eles não, tô te respondendo, eles não definiram ainda. Tá, Eles definiram que nos próximos vestibulares da Unicamp eles teriam a cota trans. E o movimento LGBT defendeu isso. Tá. Agora, o que eu acho, por isso que eu E tô as dizendo... cotas trans, elas são exclusivas ou elas fazem parte de um outro grupo de cotas? Eu quero ver quanto cotas você trans. entende sobre cota. Cotas trans. Elas são apenas cotas trans. Não, é que cotas trans fazem parte das cotas sociais. Pessoal, tô vindo aqui do futuro, já na edição do vídeo, para falar que o meu entendimento de cota social aqui seria para pessoas de baixa renda, né? Mas me parece que não é esse entendimento que a Michelle coloca aqui, tá? Ela tem uma outra interpretação de cota social para poder incluir as pessoas trans também, que, ao meu ver, não faz sentido, mas enfim, ela está defendendo. Eu não vou questionar isso, né? Porque eu não tenho grande conhecimento, mas é isso. O meu raciocínio está baseado em cota social ser relacionada a pessoas de baixa renda, né? Agora, como que ela colocou as pessoas trans no mesmo balaio aí, eu não sei, tá? Me falta conhecimento, mas o meu raciocínio é sobre isso, tá? Então, vou voltar aí pro vídeo. Todas as cotas... A Unicamp já tem a aprovação da cota social. E a cota trans faz parte da cota social. Ela tem aprovação, Todas inclusive são de um cotas vestibular sociais. apenas para Cara, indígenas. isso tu não precisa ir A cota longe. trans, eles fizeram de uma maneira... Senhor deputado, isso tu não precisa ir longe. No Brasil Escola tem essa informação. Criança usa Brasil Escola. Todas as cotas no Brasil, elas são sociais. Todas elas partem... Olha, o que eu entendo de cota social é de acordo com a condição financeira da pessoa. Então isso depende da pessoa ser branco, preto, pardo, índio, gay, trans, né? Se a pessoa, né, tá ali, né, pertencente a esse grupo, né,
de pessoas menos favorecidas financeiramente, ela está no sistema aí de cotas sociais. Estou errado em relação a isso? Então não estou entendendo por enquanto o que a Michelle quer dizer com isso. Perpassam do social. Você é a favor ou contra a cota trans da Unicamp? Obviamente sou a favor, só que as cotas pro... Qual é a base legal de uma universidade aprovar uma cota apenas nela sem ter uma lei federal? Qual é a base legal? Porra, boa pergunta. Excelente pergunta, porque eu acredito que sim, precisa de uma base legal, precisa sim de talvez até uma lei que ampare isso, né? Não simplesmente a universidade quer que tenha cotas e vai fazer. Talvez seja até inconstitucional, não sei, né? Porque isso talvez vá de encontro ao, né, todo mundo ser igual perante a lei, né? Refaz a pergunta porque ficou confuso. Faço de novo. Qual é a base legal que uma universidade pode fazer a aprovação de uma cota, uma mudança no seu vestibular sem ter a aprovação de uma lei federal? É uma cota social. Elas não podem fazer sem lei federal. Cotas sociais já são previstas em lei. Cotas sociais são. Então, Michelle, eu queria que você, né, associasse, né, a causa LGBT com a causa social, porque tá muito esquisito isso. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, a cota social tá virando aí uma coisa genérica que tu pode botar qualquer coisa nessa cota, entendeu? A cota para mulher, cota social, a cota para negro, cota social, a cota para índio, e por aí vai. Entendeu? Não, sei lá, acho que tá esquisito isso aí. Tá um discurso muito esquisito e não concordo nem um pouco com a Michelle aí. Social, todas sim. As, e a Unicamp olha só, tem. Todas as divisões que existem, cota étnica, cota trans, cota para pessoas com deficiência, fazem parte das cotas sociais. Qual é a previsão legal que uma universidade pode aprovar uma cota de cotas apenas sociais? Não, então a cota trans podia ser não só na Unicamp, mas na Unesp, na USP, apenas na Unicamp, porque a Unicamp... Não é só na Unicamp, porque lá no Rio Grande do Sul se tentou passar e a Mátria, que é uma organização feminista radical, se opôs e inclusive entrou com um processo na justiça para impedir a cota trans. Porque é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque tem cotas são inconstitucionais agora? Não é isso. Mas se são cotas sociais... Não é. Para você aprovar a cota em uma universidade, você tem que aprovar uma lei federal. Por exemplo, dispositivo a cota racial. Da Constituição que é violado? Eu sou contra cotas raciais. O Tudo que eu bem. tenho que fazer? Qual o dispositivo da Constituição que é violado? Federal e lutar para revogar a lei federal que aprovou a cota racial. Não tem que fazer... Não, as cotas sociais como um todo, porque a cota racial está nas sociais. A cota social. Agora, mas a racial está na social. A cota social, ela é muito mais inteligente que a cota racial, que a cota... Enfim, qualquer outro tipo de cota, porque a cota social, ela visa somente, né, a condição social do candidato. Se ele é uma pessoa que tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, uma pessoa mais pobre. Quando você beneficia a pessoa mais pobre, automaticamente você vai beneficiar uma grande, para não dizer, a maioria dos beneficiados vão ser, né, de etnia preta e parda, por exemplo, né, porque, né, a gente sabe que no Brasil, né, essas pessoas representam a maior parte desse grupo social, né? Então, quando você anula a cota racial, por exemplo, e coloca a cota social, além de você, né, prever injustiça, né? Porque se o camarada for branco dos olhos azuis, mas ele for pobre da favela, ele tá fudido, basicamente é isso, né? Então, você não desfavorece essas pessoas, né, que não se enquadram no grupo dos pretos e pardos, e você faz até uma justiça, porque quem tem menos dinheiro, tem menos condições financeiras, vai ter mais acesso à universidade, por exemplo, que é o tema aqui. Agora, ainda não consegui entender onde que a pessoa trans entra nesse meio. Porque se a pessoa for trans e rica, ela vai poder pedir cota social? Cota para trans? Não sei. Tá muito esquisito o discurso dela, não concordo com ela. Aqui eu sou Tim Guto por enquanto. Deixa eu terminar, calma aí. Eu defendo a cota social e sou contra a cota racial. Mas ela faz parte... Pra gente voltar na cota trans. Então, Michelle, explica como que o trans faz parte da cota social. Ainda não entendi isso. E o Guto também podia, né, cobrar isso dela. Como assim o trans, ele necessariamente é pobre? Eu tô assumindo aqui que cota social seja para pessoas mais pobres, né? Onde que o trans entra nessa história, eu não sei. Para eu revogar a cota racial, eu não tenho que entrar num acordo com algum reitor e um reitor de uma universidade, ele revoga a cota racial em uma única universidade. Por quê? Porque a cota racial é uma lei federal, tem que revogar essa lei federal. Por que você defende... Por que tem que revogar?
Eu acho que tem que revogar porque ela é simplesmente inconstitucional, né? Porque você fere o artigo 5º da Constituição, né? Que todos são iguais perante a lei, né? A partir do momento que você cria uma cota para preto em universidade, você está dizendo que o preto não é igual ao branco. Acho que a própria cota tem o viés racista. É a institucionalização do racismo. A existência de cota racial, por exemplo. Não tem outra palavra. É o Estado fazendo racismo. O preto não tem condições de ingressar na faculdade, né, de maneira igual para igual com o branco. Logo, ele precisa de uma ajudinha, uma muleta, um empurrãozinho. Entendeu? Porque eu, Estado, acho o preto incapaz, incompetente. É isso que é uma cota social. Perdão, uma cota racial, por exemplo. Eu acho que ela é completamente inconstitucional. Eu não sou jurista, né, mas eu acho isso. Dá um motivo plausível para ter que revogar. Que tem que revogar porque eu quero. Tô dizendo, se você... Eu acho que tem que revogar. Tem que eliminar a cota racial e implementar a cota social. Aí sim a gente vai ter o sentido de equidade. A gente vai, né, favorecer quem tem menos condições, né, para poder concorrer de igualdade às pessoas que têm mais condições. Que obviamente que o filho do rico estuda nos melhores colégios, enquanto o filho do pobre é obrigado a estudar no colégio público, que a gente sabe que, né, carece de muita qualidade do ensino. Se você quiser acabar com a cota... errada no debate, eu tô bem calma. Então responde qual é a autonomia... Então responde a autonomia da Unicamp para fazer alguma coisa que a Constituição não deixa. Mas, agora, o que eu tô dizendo é... Qual o dispositivo da Constituição que não deixa? A lei deputado, de cotas, se você quiser aprovar a lei de cotas, se você quiser aprovar a cota trans, você tem que ir até o... Aqui eu sou obrigado a concordar com a Michelle que a lei de cotas não está na Constituição, né? Eu acho que o que fere a Constituição é justamente o artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei. Em distinção de crença, raça, o termo raça ele é errado, né? Etnia que seria o mais adequado, enfim. Congresso Nacional, pedir para o deputado federal protocolar esse projeto, ele tem que ser aprovado. CF. E a partir disso, a cota trans vai ser não só para a Unicamp, mas em todas as universidades. Se não tiver uma lei federal... Não existe o artigo que não tem a lei federal. Então como que é inconstitucional? Se não está escrito, não há violação da lei. A gente vive numa lei que tem que estar escrito. Não é possível que você vai falar uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, eu estudo Constituição Federal, fui policial militar. Se tem uma lei que não está na Constituição e você faz algo, foi isso que eu falei, faz algo sem lei, isso não está na Constituição. A Constituição não prevê. A Constituição brasileira não prevê a cota trans. Então, se você aprova a cota trans e não está... Então, eu entendi o que a Michelle quer dizer. A Michelle quer dizer que se não há proibição, então pode. É isso que eu acho que ela quer dizer. E pelo que eu entendi, pelo que eu também acho que não tem proibição na Constituição, não existe lei proibitiva. Se não existe lei proibitiva, então pode. Acho que é isso que ela quer dizer. Tá na Constituição brasileira. Você esquece as palavras constitucional. Não, para ser inconstitucional tem que violar um dispositivo da Constituição. E viola, não existe aprovação na Constituição de cota para trans. Se a Unicamp foi lá e fez, é inconstitucional porque não está na Constituição. Deixa eu explicar um princípio. Então, Guto, eu acho que talvez você esteja errado aí, porque para ser inconstitucional, aquilo tem que ferir a Constituição. Entendeu? Ela não pode simplesmente... se não está lá, fere a Constituição. Não é bem assim. Se não tem previsão na Constituição, né, a gente não pode dizer que aquilo é inconstitucional, porque não está previsto. A partir do momento que não está previsto, né, não quer dizer que seja inconstitucional. Né? Talvez aqui você esteja errado mesmo, Guto. Da mesma maneira que se o reitor da Unicamp, ele decide... eu posso ocupar seu cargo se continuar assim, mas... Aí tem que fazer 152 mil votos, é bem difícil, Michele. Eu não vou me vender para fazer isso, não te preocupa. Eu me vendi para quê? Tu tá te vendendo aqui agora. Mas eu vou te explicar bem simples. Artigo 5º da... Gente, o debate tá legal sem ad hominem, sem ofensa, sem esse empurra aí de ofendinha um pro outro, porque não vale a pena, né? Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Isso daí é o artigo 5º no parágrafo 2º. A gente se atenda muito no parágrafo 1º, né, que é todo mundo é igual perante a lei, mas parece que isso aí é o artigo 2º, perdão, é o artigo 5º, inciso 2º, né, vem, todo mundo é igual perante a lei, né, vou até pesquisar aqui o artigo 5º da Constituição. Isso mesmo, acabei de pesquisar o artigo 5º da Constituição, no inciso 2º, né? Todo mundo pode fazer, basicamente dizer isso, né? Eu não vou falar com outras palavras aqui. Todo mundo poderá fazer o que quiser, né? E também não poderá ser impedido de fazer o que queira,
né, a não ser para cumprimento da lei. É alguma coisa assim nesse sentido. Você faz o que quiser ou não pode deixar de fazer o que quiser, a não ser que seja para cumprir a lei. É isso que diz o artigo 5º, inciso 2, inciso 2º. Nem sei como é que fala essas porra aí. Vamos continuar. O senhor conhece esse dispositivo? Exatamente. Foi conhece o dispositivo que eu entrei no Ministério Público Federal. Olha, fiquei incomodado aqui para saber o que está escrito expresso na Constituição e está aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, você pode fazer literalmente o que você quiser, desde que não infrinja a lei de alguma forma, e também você não é obrigado a deixar de fazer o que você queira, né? Somente no caso que se infringir a lei. Então é isso aí que diz o artigo 5º da Constituição. Procurei aqui no ChatGPT rapidinho. Vamos continuar aqui. Deixa eu só centralizar a imagem. Então, vindo aqui do futuro mais uma vez, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no próprio ChatGPT mesmo. Me parece que, né, a fundamentação não está baseada no artigo 5º, inciso 2, tá? Está baseada em outros artigos aqui, o 5º no caput da igualdade material, no 3º, inciso 4º, no 1º, inciso 3º aqui, e no artigo 207, se for uma universidade pública. Ou seja, pelo entendimento do ChatGPT, eu também não fui muito atrás disso, é o ChatGPT, eu fiz uma busca simples aqui, ó. Tá, então é isso. Então o artigo 5º, inciso 2º, pelo que o ChatGPT falou aqui, não é a base legal para que isso possa acontecer, tá? E sim esses outros aqui. Então, deixando registrado que eu pelo menos fiz essa pesquisa básica aí, estou incluindo no resultado final. E vamos lá. Justamente para declarar a inconstitucionalidade da aprovação da cota trans da Unicamp sem uma lei que prevê a cota trans nas demais universidades. Você não pode fazer algo para uma universidade só, você tem que fazer para todas. Existe uma lei que proíbe cotas trans? Federal. Existe uma lei que proíbe cota trans? Mas não existe uma lei que aprova as cotas trans. Então, se não está... Então, é isso que a Michelle quer dizer. Me parece que ela está certa. Se não está proibido na lei, então pode. É isso que eu acho que também a lei entende. Isso não é minha opinião, tá, gente? Isso, a lei, vamos, só um entendimento aqui. A lei, ela não se interessa pela nossa opinião. A nossa opinião não vale de nada na lei. A lei é o que ela entende, o que os tribunais entendem e acabou, tá? Então, isso não é minha opinião. Me parece que a lei, né, interpreta dessa forma. Se não é proibitivo, se não está na lei que você não pode fazer aquilo, então você pode. Escrito em lei pode ser feito. Existe uma lei de cotas. Você não conhece a Constituição Federal, e você não conhece a lei de cotas e está querendo discutir cotas. A lei de cotas é bem simples. A lei de cotas ela é toda social, você não sabe isso. A lei de cotas ela é toda social. As subdivisões de outras cotas ocorrem nas cotas sociais. Então por que a gente não aprova cotas trans em todas as universidades? Porque é uma luta que está sendo travada pelo movimento LGBT e tem gente como tu lutando contra. Não, tu tá lutando contra. Eu tô dizendo que só pode... a favor? Eu tô defendendo a Constituição brasileira. Não. Em qual dispositivo, qual artigo da Constituição? A lei de cotas é bem claro, eu tô defendendo a Constituição brasileira. Não tá na Constituição. A gente só pode fazer o que tá na Constituição. A Constituição tem a... Foi aprovada a lei de cotas. A lei de cotas é racial, eu sou contra. É social, eu sou favorável. Não existe o dispositivo autorizando a cota trans. E é o que eu tô querendo defender. Se você é a favor da cota trans, você não tem que ir até Campinas na Unicamp, você tem que ir na Câmara dos Deputados aprovando. Existe dispositivo proibindo? A lei de cotas não tem cota trans. É bem simples a pergunta. Então por que existe todas? Ô Guto, tem que responder a pergunta dela. A pergunta dela foi clara e objetiva. Existe alguma coisa proibindo existir a cota trans? Tem que responder. A resposta é não. Tem que responder, ué. Nosso objetivo, tá a favor? Mas aí você tem que ir em Brasília, né? Mas tá a favor? Da cota trans? É. Eu sou contra. Não, mas você não tá sugerindo aprovar em todas as universidades? Eu tô. Não, você tá dizendo que a... Falei que ela é boa, hein? A lei de cotas autoriza a existência da cota trans, então por que só a Unicamp fez? Não foi só a Unicamp, eu acabei de te dar o exemplo do Rio Grande do Sul. Eu tô dizendo que tu não ouve, cara. O tico e teco fica batendo de um lado pro outro, tu não ouve, meu querido. Fica difícil daí, Você quer defender coisas inconstitucionais, vocês pra ser inconstitucional. Ô, Guto, talvez não seja inconstitucional, hein? Talvez não seja, hein? Só acho. Tem que violar a Constituição. Vocês discutiam que era a favor da ciência. Aí quando eu vou discutir trans do esporte, vocês não gostam da ciência. Eu amo ciência, vocês mas você dizem que defendem a Constituição. Mas aí, de repente... Já que ele mencionou trans no esporte, eu sou contra. Eu acho que, biologicamente, uma mulher trans, né? Ela ainda tem muito resquício ainda
do homem, né, da masculinidade, e eu acho isso injusto, né, no esporte. Acho que, né, talvez criasse, sei lá, uma categoria somente para as mulheres trans, uma categoria somente para os homens trans, mas eu sou contra de uma mulher trans, né, competir diretamente com uma mulher, né, uma mulher cis, né, que é assim que chama, uma mulher biologicamente mulher e que continua mulher, né. Eu acho injusto, né. Vamos argumentar com certeza aquele negócio de reposição hormonal, tal, mas isso é uma discussão que vai muito além, né, do simples. Então, de maneira simples, eu sou contra uma mulher trans competir em esportes em geral com outras mulheres. Eu sou contra. Vocês defendem coisa que não está na discussão. O tic-tac não está batendo de vocês. Qual o dispositivo da Constituição que é violado para ser chamado de inconstitucional? Quando tem um dispositivo da Constituição que vocês gostam, como é o caso... Guto, a pergunta é objetiva, Guto. Da cota racial, vocês são favoráveis. Quando esse dispositivo da Constituição defende cota social e cota racial, mas não defende a cota trans, aí vocês não gostam desse dispositivo, vocês têm que defender. Vocês são favoráveis à ciência, sim ou não? Vocês são favoráveis às mulheres, sim ou não? Vocês são favoráveis à Constituição, sim ou não? Sim. Você aparentemente não sabe nenhum desses assuntos. Se você defende a Constituição, por que você está defendendo um item que é inconstitucional? Para ser inconstitucional, tem que violar um dispositivo da Constituição. Claro que não, a lei de cotas é específica, a cota racial... Mas então não chama de inconstitucional, chama de ilegal, deixa de ser burro. A lei de cotas... Caramba, vai chamar a coleguinha de burra, né? Se eu chamo ela de burra, já sabe que eu sei de xingado, né? É sempre assim. Tá autorizado a me chamar de burra. Eu não vou te chamar de burra. Mas qual é? Eu sou uma pessoa educada. Eu não chamo as pessoas de burra. Se a Constituição... Eu digo que você não defende a Constituição brasileira. Isso é uma ofensa. Isso pra mim seria uma ofensa. Qual é o dispositivo da Constituição sendo violado? A lei de cotas. Ela não é da Constituição. Qual é o artigo da Constituição que estabelece a lei de cotas? Qual que é? Não tem. Não tá na Constituição. Você que tá trazendo isso? É óbvio, porque você está chamando a lei de cotas como inconstitucional. E eu estou dizendo que para ser inconstitucional tem que violar a Constituição Federal em alguns dos seus dispositivos. Qual o dispositivo da Constituição Federal? Você entendeu, não é possível. Vamos lá. Como é que funciona a lei? Existem as leis municipais, que abrangem apenas o município, leis estaduais, que abrangem o Estado, né, inclusive os municípios que pertencem ao Estado, e existem as leis federais, que abrangem todo o território nacional, toda a federação, certo? Mas toda lei, sem exceção, seja municipal, estadual ou federal, ela precisa estar em conformidade com uma lei super, uma lei ultra, que está acima de tudo, e essa lei a gente chama de Constituição, certo? Para alguma coisa ser inconstitucional, ela precisa necessariamente ferir alguma diretriz da Constituição. Por exemplo, a lei de cotas é uma lei inconstitucional, no meu ver. Por quê? Ela fere claramente, né, o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. A partir do momento que eu crio uma cota para um grupo específico de indivíduos, né, beneficiando de alguma forma, eu estou claramente dizendo que aquele grupo ali vai ser beneficiado. Então, também estou claramente dizendo que essas pessoas não serão iguais perante aquela lei. Então, eu não sou jurista, né, sou uma pessoa comum que é entusiasta nesse assunto e tal, mas eu interpreto dessa forma que a lei de cotas, ela é sim inconstitucional, certo? Eu acho, né, no meu entender, é isso. Então, é assim que funciona, para quem não entendeu. A Michelle, ela tá constantemente questionando onde que a lei de cotas que ela defende para trans... Gente, isso não é minha opinião, tá? Deixar isso bem claro, eu não tô dando minha opinião aqui. Onde fere a Constituição para ser inconstitucional, né? E o Guto, até o presente momento, acho que nem vai, né? Mas até o presente momento não disse isso ainda, não falou qual é o dispositivo da Constituição que a lei de cotas que ela defende fere, né? Assim, na minha opinião, agora vou dar minha opinião, é inconstitucional porque fere o artigo 5º da Constituição, mas não é só a lei de cotas trans, é qualquer cota, certo? Qualquer cota que, né, que diferencia uma pessoa da outra por características, né, físicas, enfim, como, né, preto, branco, pardo, trans, enfim, né? Aí é minha opinião. Nesse caso, eu acho que está ferindo o artigo 5º da Constituição, né? Mas, enfim, continuemos aqui. Óbvio que eu entendi que tu tá citando que é inconstitucional, que vem da Constituição Federal. Sabe o que vai acontecer? É muito simples. Vocês defendem a lei de cotas de uma maneira que não deveria... A lei de 1% das vagas? A lei de cotas... 1% das vagas? Eu quero saber se
Se não está na Constituição, se não está de acordo com a legislação, não quero saber se é 1%, se não está na Constituição, pode ser aplicado. Pode ser criado dispositivo para isso. Vocês defendem a cotas trans, mas defendem de uma maneira que é completamente ilegal. Não, eu defendo cota racial também. Cota étnica, beleza, cota aí você social. faz a defesa que tem que ser feita, que é ir na Sim, protegendo o povo e você lutando contra ele. Não estou defendendo a cotas trans, não tô atacando a população trans, não. Eu defendo a população... Como que não? Eu ataquei a população trans nesse momento. Qual é o número de pessoas trans que chega... Não, aí o Michele, isso também não tá pegando... Tá mentindo, objetivamente tá mentindo. Porque ele não tá atacando as pessoas trans. Ele não tá dizendo que pessoas trans é isso ou aquilo. Ele tá defendendo unicamente a lei que ele acredita que se baseia nos princípios dele, né? Que ele tá defendendo o que ele acredita, mas isso de nenhuma maneira ataca as pessoas trans, pelo amor de Deus. Isso aí não tem embasamento nenhum. É muito bom pra mim, sabe por quê? Porque eu sou contra a cota trans. E aí, dessa maneira que vocês estão lutando, então beleza, vocês vão continuar sem cotas trans, sabe por quê? Porque vocês defendem de uma maneira ilegal e constitucional. Claro que não, tem que ser uma lei federal. Vai ler a Constituição, meu querido. Eu não posso legislar sobre a Unicamp. A Unicamp, tá faltando você ler a Constituição estadual. Eu li, eu fui policial, eu precisava ler. Estadual. A Unicamp é uma autarquia, quem legisla sobre ela é a legislação federal. Eu não posso legislar sobre a Unicamp, mesmo sendo deputado estadual. Mas ainda se propõe a impedir as cotas trans na Unicamp. Como qualquer cidadão, porque eu entrei com uma ação no Ministério Público Federal, você pode entrar também. Entrou com uma ação para fazer o quê? Tirar o privilégio trans? Não, é uma ilegalidade que aconteceu na Unicamp. Fizeram alguma coisa de desacordo não com a legislação. Não é mais inconstitucionalidade agora. Ilegalidade, mas inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade são ilegalidades também, é claro que você entendeu, né? Não seja Não, mas inconstitucionalidade. Eu entrei com uma ação no Ministério Público Federal da mesma maneira que você pode entrar também. Já ganhou? Já saiu o resultado dela? Ainda não, infelizmente não. E tu quer que não haja cotas trans? Eu vou lutar pra isso, você tá lutando também, lutando de uma maneira errada, pedindo que a Unicamp faça uma maneira ilegal. Tá bom. Foi legal, mas acho que, sei lá, o Guto não mandou muito bem aqui não, tá? Eu acho que o Guto pode ser muito melhor do que isso. Eu já vi vários debates do Guto. O Guto é bom, mas aqui realmente eu acho que a Michele saiu vencedora. Me parece que ela defendeu o posicionamento dela com argumentos melhores. Não estou dizendo que ela está certa, tá? Estou dizendo que ela defendeu o posicionamento dela com argumentos melhores. Como eu falei, minha opinião, eu sou contra todo tipo de cota, né? Cota que só leva em consideração a característica física da pessoa, seja preto, branco, pardo, índio, enfim, trans, gay. Pra mim, todo mundo é igual perante a lei. Eu acho que o artigo 5º da Constituição tinha que ser aplicado como? Tinha que ser uma chuva sobre a população brasileira, o artigo 5º da Constituição. Todo mundo é igual perante a lei. Mas, porém, entretanto, eu defendo sim uma equidade, né, na população brasileira, porque, infelizmente, a população brasileira é uma das mais... tem mais discrepância, né? Tem muitas pessoas pobres e muitas pessoas ricas tal, e as pessoas mais pobres acabam sendo muito desfavorecidas e são fadadas a cada vez ficar mais pobres, né? Ou continuar na pobreza se, né, o governo não intervir de alguma forma. Então, a cota social, que visa somente, única e exclusivamente, a condição financeira daquela pessoa, acho que é o único tipo de cota que eu realmente defendo. Tá? E o Guto também defende isso, tá? O Guto, ele é um defensor das cotas sociais, tá? Então, minha opinião é essa. Gostou? Se inscreve aqui, Rui Saldanha, em todas as redes sociais, link aqui, ó, na descrição. Me segue aí, um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau.